Boa noite. Estou esperando a Luciana para a gente iniciar a live. Oi, Lu. Você tem que me mandar isso. Lu, tudo bem? Ah, tô te aguardando. Você tá entrando. Que gostoso! E aí? Não tá saindo o seu som. Não, você tá me ouvindo? O seu tá bem baixinho. Olha quanta gente já, Lu. Lu, tá muito distante, assim, o seu som tá bem baixinho. Conseguiu? Eu acho que você vai ter que pôr o celular mais perto. Não, muito baixinha, tá bem distante. Boa noite, as pessoas que estão chegando. Oi, Cíntia. Lu, fala alguma coisa para eu ver. Tá bem distante. Bom, enquanto você vai arrumando o som, a gente vai falar hoje sobre terapêuticas, que significam os... Ai, arrumei até o microfone aqui. Ficou ótimo, tá ótimo. Tá bom agora? Agora tá. Só que agora eu não escuto. E aí a gente está tendo problemas com a conexão, porque Eu não estou te ouvindo. a gente sabe que todo mundo em casa, a conexão está um pouco inconstante. Enquanto ela vai se ajeitando, é a primeira live da Lu, né? E ela vai se ajeitando. A gente combinou de falar sobre terapêuticas, que são os cuidados em tempos de pandemia. E achei um assunto oportuno, porque a gente tem várias formas de se cuidar, né? A Lu trabalha como auxiliar de farmácia, a Lu é formada em acupuntura, e aí a gente Agora sim. Agora tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Agora sim. Então, eu estava te apresentando, dizendo que você é acupunturista, que você trabalha em farmácia e que a gente vai falar sobre terapêuticas. Sim. E a terapêutica, ela engloba muita coisa, né, Sil? Sim. Assim, definindo, terapêutica são os tratamentos, né? São as formas de tratamento para qualquer tipo de doença, tanto física como emocional, para quem está doente internado, para quem está em casa passando por esse momento difícil, né? O psicológico fica muito alterado também. E a gente tem várias formas de estar cuidando dessa parte aí, né? Nós decidimos fazer essa live justamente de uma conversa, né, Lu? Que você estava em conflito sobre as formas de tratamento, né? Sim. Então, acho legal a gente falar sobre isso. Com você, eu aprendi várias formas de terapias alternativas, né? Então, a gente utiliza da acupuntura, a gente utiliza das massagens, a gente utiliza do reiki, né? E aí eu fui parar na farmácia hospitalar, no meio da pandemia, né? Queria muito trabalhar no hospital e fui cair lá bem no meio do olho do furacão, né?
E aí eu fiquei meio assim, em conflito, porque quando a gente trata das terapias alternativas, a gente quer evitar ao máximo a medicação, os medicamentos, porque a gente sabe que os medicamentos têm muitos efeitos colaterais, né? Então a gente tenta ir por uma parte mais natural, para que a gente não sofra esses efeitos, né? Só que no caso de pessoas que estão debilitadas, que estão internadas, elas precisam dessas medicações, né? Senão não consegue sair daquele quadro. E aí eu entrei meio que em conflito, porque assim, a gente prega uma coisa, né? E aí a gente está ali trabalhando no dia a dia com uma outra coisa, que tá abastecendo a indústria farmacêutica, né? Então, ficou meio confuso isso na minha cabeça, mas como a gente estava conversando outro dia, o medicamento, as drogas para esse tipo de cura, elas são de Deus também, são divinas também, né? E elas são necessárias para aquelas pessoas naquele momento, né? Então, é só a gente abraçar e acolher tudo, né? É isso. Foi esse seu conflito que me gerou essa vontade de fazer essa live, né? Porque a gente vai aprendendo algumas coisas no autoconhecimento, vai aprendendo outras coisas na vida, e a gente tem a mania de exclusão, como Sim. se eu aprendo uma coisa e exclui a outra, né? E não é isso, né? O caminho da evolução, o caminho divino, como você falou, é o caminho da unicidade. É um lugar onde tudo é um só, né? E a gente tem que agregar, né? Agregar, né? Então, assim, quando a gente fala da terapêutica de acupuntura, terapêutica alternativas, né? Como dizem, a gente cuida da alma, a gente cuida do espírito e a gente cuida da mente. E isso leva um tempo, né? Se nesse período a pessoa tem uma doença, a gente tem os médicos e uma coisa não exclui a outra, né? Então é importante a gente divulgar isso, né? Fala. Eu já comentei até com você uma outra vez que, assim, quando eu tô lá no hospital, que eu vou abastecer os andares, levar os medicamentos, que esse é o meu trabalho lá, eu saio jogando símbolos de reiki, né? Aplico o reiki na medicação, aplico o reiki no andar. Eu não sei se alguém já viu, mas se vê, vai falar, é a louca, né? Mas não é. Eu acho que é um conjunto. E se eu posso fazer isso, né? Eu acho que potencializa um pouco mais aquele medicamento vai com aquela energia para aquele paciente, né? Então eu acho que é uma forma de eu aumentar um pouco daquilo que eu posso fazer. Isso. Por eles, né? E por mim também, né? Eu ia falar isso, né? A gente primeiro faz pela gente, né? Esse é o verdadeiro cuidado, né? Porque o adoecer, Lu, ele é um processo, né? A gente tem um processo de adoecer. E a gente, geralmente, precisa de um processo para ficar bem, né? E nesse processo, a medicação alopática, ela infere no nosso físico de uma maneira muito contundente. Então, ela é muito importante, né? Então, quando a gente fala de terapêuticas, eu acho importante a gente falar desse processo do adoecer, né? Porque a doença, na verdade, ela vem para nos dar uma lição que a gente não aprendeu de outra forma. Né? E aí, algumas pessoas, que você até inclusive falou, que algumas pessoas elas são contaminadas pelo coronavírus, porque é essa a pandemia, e algumas pessoas, mesmo sendo cuidadas, elas não acreditam na cura, né? Então, a gente está falando de algo
que é além da terapêutica, que é a nossa parte, é a parte individual, que vai inferir em tudo aquilo que ele está vivendo no momento e a credibilidade que ele dá no tratamento, né? Então, para você falar de terapêutica, ela é uma via de mão dupla, né? O doente ou o enfermo, ele precisa querer, né, a saúde, porque a gente sabe que a doença tem ganhos secundários, né? Você já ouviu falar disso? Sim, claro. E é o que outro dia na live com a Ana, que vocês estavam falando e acabou surgindo essa questão, né? De que algumas pessoas, esse lugar de estar doente, ela tem algum ganho. Assim, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado de falar nisso, né? Porque é inconsciente. Isso, né? Isso. É inconsciente. E aí, assim, tem que ter muita coragem para sair desse lugar, né? Tem que ter muita força de vontade e querer lutar para sair daquela situação. Isso. Né? Então, mas algumas pode falar. pessoas nem sabem, né? Não sabem. Elas não sabem desse ganho secundário, elas não sabem que tudo depende dela, que a imunidade dela depende dela, né? Desse querer, né? Até nós que a gente estuda, a gente conversa, a gente cai nessa também, né, Sil? A gente fraqueja. Você sabe que eu fiquei muito abalada no começo dessa pandemia, né? Eu acho que eu já peguei coronavírus umas 5 vezes. Porque a gente começa a sentir os sintomas, né? A gente acha que a gente está doente, a cabeça da gente vai além, né? E aí, se a gente acreditar e der força para isso vai acontecer, né? Então é difícil. Porque, assim, apesar da gente estar nessa caminhada, né, Lu, nós somos seres humanos, né? Sim. E como seres humanos, nós somos falhos, né? E como seres humanos, a gente tem as nossas dores, as nossas angústias, né? Mesmo estando nessa caminhada. A gente busca, mas aí a gente esquece tudo que a gente aprendeu, né? E aí a gente cai na nossa humanidade mesmo, naquele medo, né? A gente esquece tudo, né? E aí a gente precisa de uma forcinha para poder sair daquela situação, né? Isso. Aí entra as psicólogas, os amigos, a família. A família é fundamental, né? Você ter um lugar para onde voltar, você ter um objetivo, você ser importante para alguém, ter alguém importante para você, isso faz a diferença, né? E a gente está vivendo essa pandemia, ao meu ver, uma das coisas que ela trouxe à tona foi isso, né? Foi o quanto as pessoas são sozinhas, né? O quanto a solidão pesa, o quanto é uma doença que ela abstrai, ela segrega o doente, né? Da família, segrega o doente dos amigos, né? Justamente porque ela é contagiosa. Então, é o momento desse tipo de reflexão, né? É uma doença de alma. De alma. Né? As pessoas que têm muita tristeza, elas se tornam mais vulneráveis a essa doença. Sim. Né? Então, assim, pode falar. Então, quando a gente fala de terapêutica, a gente fala de cuidado, né? Essa capacidade que você, como estava dizendo, que joga o Chokurei, né? Que é um palavreado do Reiki, na verdade, não é só o Chokurei. Na verdade, você está ali colocando a sua energia de atenção que chega na pessoa que vai tomar o remédio. Eu acredito nisso. Isso. E essa pessoa que estava muito solitária, se sentindo muito sozinha, ela sente essa energia chegar até.
E isso é muito bom, Sil. Assim, a gente acompanha a evolução dos pacientes, nós não vemos os pacientes, né? Eu, enquanto na farmácia, a única coisa que eu acompanho é a evolução dos pacientes através do nome e através das medicações que eles estão usando, né? E aí a gente vai vendo a evolução a cada dia, a gente vibra com a alta de cada um. E eu acredito que essa energia, não só a minha, como de todo mundo que está ali envolvido, chega para ele, sim. Isso. Mas só que assim, ele também precisa estar receptivo para isso, né? Ele tem que querer, eu acredito, né? Ele tem que sentir a vontade de lutar, de querer sair daquela situação. Isso. E tem muitos que não conseguem. É isso. Que já estão mais debilitados fisicamente, mas também emocionalmente, né? E aí a nossa parte é orar, né? Orar, cada um na sua religião, naquilo que acredita, para que aquela pessoa siga o destino dela, né? Isso. Dizer sim para o destino do outro é muito importante, né? Mas dizer sim para o destino do outro não significa abandonar o outro, né? A gente reconhece a escolha, mas a gente também tem, quando você faz o reiki, né? Ou quando você ora, você tem você diz para o outro, chega energeticamente para o outro, de que ele se importa. Porque o ser humano, nós somos seres sociais, né? A gente precisa da sociedade, de estar em sociedade para viver. Né? Então, nós estamos em grandes metrópoles, a gente estava no momento do mundo, de que todo mundo corria. A gente, aqui numa metrópole como São Paulo, a gente corria, nem sabia para que estava correndo. Não é? Uma pressa de chegar não sei aonde, não sei que hora. Né? A gente fazia correndo. Né? Então, essa pandemia, esse vírus, eu digo, né, para as pessoas que eu respeito o coronavírus. Né? Ele tem o meu respeito. Eu não temo, porque quando a gente teme, a gente atrai, né? Mas eu respeito tudo isso que ele fez no mundo. Né? O mundo não vai ser mais o mesmo, né? Não vai. Tanto é que as pessoas já falam do novo normal, né? Se dizem novo normal, não vai ser mais como era antes, né? E precisava que isso acontecesse, né? Era necessário para que as pessoas conseguissem olhar para si e olhar para o próximo, né? Porque aí quando você fica na sua casa, você toma um cuidado, porque você pode estar bem, mas se você pode estar passando para um outro, que aquele outro pode ficar muito pior, né? Se você está contaminado e não tem sintoma, mas está bem, porque a maioria fica bem, né? Mas você tem que tomar cuidado para que você não passe para o próximo. E esse próximo pode ser qualquer um, né? Então você tem que tomar a sua parte, proteger o outro. Quando a gente, né, assim, a pandemia, e ela traz muitas reflexões, né? Mas quando você fala isso, que eu acho que é a reflexão central da pandemia, é essa, né? De que o mundo não vai ser mais o mesmo, que as pessoas vão ser mais humanas, né? Eu, como psicóloga, eu quero trazer isso para o indivíduo. O que seria, Luciana, você ser mais humana com você? O que seria você ter mais cuidado com você? Como que seria você se ouvir? É o quê? É difícil, né? É difícil. Porque quando a gente fala do outro, é fácil, né? É fácil. Mas quando a gente fala de nós, quando a gente olha para nós,
é difícil, né? O ser humano é assim, né? A gente nunca enxerga na gente aquilo que é bom, ou até aquilo que é ruim também, né? Porque a gente não vai admitir que a gente é ruim. Eu sou uma flor de formosura. Ah, o alecrim dourado, né, Sil? O alecrim dourado. Adoro. Ai, adorei esse alecrim dourado. Ser miada. Mas é isso. Quando a gente traz, né, tudo isso para nós, para o indivíduo, e a gente se tornando o indivíduo melhor, a gente faz a nossa parte. Eu conversei com algumas pessoas que se contaminaram de coronavírus, né? Coronavírus e Covid-19. O coronavírus é o vírus, a Covid-19 é o nome da doença. Ah, obrigada. Então, é isso. Então, eu conversei com algumas pessoas que desenvolveram a doença, tá? Uhum. Alguém perguntou alguma coisa aí, depois eu dou uma lida, porque é muito grande. E aí, essas pessoas que eu conversei e que tiveram sintomas, elas estavam passando por um momento de muita tristeza e de muita angústia. Né? Então, é claro que não foram muitas pessoas, eu não tenho um estudo científico sobre isso, mas é algo que me chamou bastante atenção. Né? Além de que o Covid-19, ele atua primariamente nos pulmões. Sim. Né? Que, segundo a acupuntura, é o órgão do quê, Luciana? Da tristeza. Tristeza. As pessoas que têm problemas respiratórios, problemas pulmonares, são pessoas que têm muita tristeza. Então, e aí, né, se a gente, a psicossomática, ela vai fazendo essas reflexões. Né? Então, quando a gente aumenta a nossa taxa de imunidade, né, a gente fica mais feliz, mais bem disposto. Né? Esses dias eu li numa página espírita que dizia essa mesma coisa, que nós devemos nos proteger aumentando a nossa energia, a nossa alegria, né? A nossa autoestima, né? Cantando, brincando, dançando, fazendo as coisas que nos deixam felizes, né? Tomando vitamina D, né? Tomando sol, e que as pessoas que estão imunes emocionalmente, que a sua energia está elevada, elas não vão ser contaminadas. Eu quero só fazer um adendo aí, né? Uhum. É importante que as pessoas saibam que as emoções, elas brotam. Emoção, ela independe da nossa vontade. E que faz parte da nossa emoção a tristeza, a raiva, deixa eu ver o que mais. Alegria. A alegria. A paixão. A paixão, muito bem. A euforia. Ansiedade. Ansiedade não é emoção. Né? A ansiedade é o seu pensamento que quer adiantar alguma coisa. Então, quando a gente está com qualquer uma dessas emoções e olha para essas emoções, elas nos fortalecem. Mesmo a emoção da tristeza. Quando eu falo aqui que a Covid, as pessoas que eu conversei, elas estavam tristes, mas não era uma tristeza só de emoção. Elas estavam num período triste, porque deixaram de tomar algumas atitudes,
porque se submeteram a algumas situações. E aí, um período triste não é emoção, porque a emoção ela é temporária, né? Quando você fica emocionada, você não consegue ficar emocionada por horas seguidas. Você não consegue dar uma gargalhada por horas seguidas. Você pode dar várias gargalhadas, né, durante horas seguidas, mas uma única você não consegue prolongar. A tristeza também. As emoções, elas dão e vão embora. A questão é quando a gente quer reter a emoção. E aí a gente começa a manter pensamentos para nos manter naquele lugar triste. Entende? Entendo, E isso entendo. que é prejudicial. Agora, você acordar um dia triste, você ter momentos tristes durante o dia, isso não adoece. É porque nós somos humanos, é como você falou, as emoções elas oscilam. Uma hora você está bem, uma hora você dá risada de uma piada, de um meme, aí chega uma notícia triste, você fica triste, né? Aí acontece alguma coisa, você briga no trânsito, você fica com raiva. E são emoções que chovem o dia inteiro, né? Isso. E isso não adoece. Porque senão as Isso é pessoas humano, não né? querem se permitir nem sentir tristeza, sentir raiva, sentir dor, né? O sentir não adoece. O permanecer adoece. Porque não é mais uma emoção primária. Ela se torna um Uhum. sofrimento, o que a gente chama de emoção secundária. Isso é muito interessante, Sil, É, e, porque é, aí você acaba criando um ambiente favorável para que aquela doença se instale. isso. E aí ela vai se aconchegando naquele seu sofrimento. Vai se alimentando disso. Isso, né? E isso em todos os níveis, né? No nível físico, emocional, espiritual, né? Porque vai formando uma rede, né? Uma rede, um Isso, ninho, né? Para que aquela doença, qualquer doença, não só a Covid, isso, né? qualquer doença. Como a gente fala de emoção, né? A gente fala também de energia, né? Assim, Uhum. quando você fala de energia, algumas pessoas podem achar que isso é espiritual no sentido de, ai, como é que fala quando de esotérico, né? Não. Nós somos seres humanos, né? A física quântica já comprovou que nós temos energia e a carne é uma energia sólida, solidificada, mas que nós somos energia. Então, Sim. às vezes você vai em algum lugar e você está super de boa. E você entra naquele lugar e, de repente, você começa a ficar cansada. Ou você não quer ficar naquele lugar. Porque, sem que você tenha consciência, o seu corpo sentiu aquela energia. E se ela Sim. não é compatível, você quer ir embora. A É. mesma coisa a doença, né? A gente tem aí casos em que as pessoas foram infectadas, tiveram Covid, já sararam e nem perceberam que tiveram. Não, não. Conheço algumas pessoas, né, nessa situação, que o vírus passou, foi e a pessoa nem se deu conta. Isso, porque o ambiente físico dela, pensamento, né, psíquico, não era condizente com aquilo, né? Então a doença veio e não se instalou porque ali não tinha um ambiente favorável. É, Então, quando a gente fala de terapêutica, que nós chamamos aqui no Brasil de alternativo, a gente fala disso, de cuidar desse espírito, dessa alma e desses pensamentos, para que as doenças não queiram e não achem ambiente propício para se instalar. é, é isso mesmo.
Eu tô achando que você tá bem emocionada, é uma impressão minha. Tô emocionada. Você sabe que eu me emociono muito fácil, né? E esse momento, assim, como para todo mundo, né, Sil? Tá sendo um momento de muitas emoções. São chuvas de emoções que a gente tem ao longo dos dias, né? E assim, a gente aprende, eu acho que todos estão aprendendo a viver um dia de cada vez, né? A gente não tem certeza de nada. A gente não pode planejar muito. A gente tem que planejar o que vai acontecer daqui uma hora, né? É um momento que nós temos que viver o dia de hoje, o presente, né? Eu concordo, Lu, eu concordo, assim, né? Como a gente está fazendo uma live, a gente não sabe quem a gente está atingindo, eu acho que é legal falar também que é importante ter projeto de vida, ter objetivos a pequeno, médios e longo prazos, né? Da mesma forma que é importante viver o agora, que a gente não estava vivendo, né, Lu? Não, não estava. Ô, Lu, As pessoas estavam muito. Qual que é a palavra? Não dava valor para as pequenas coisas do dia a dia, né? Que hoje, nesse isolamento, estão dando cada minuto, cada um café, um pôr do sol, que a gente vê as pessoas postando fotos do pôr do sol, né? São pequenas coisas que as pessoas não tinham nem tempo de ver. As pessoas cozinhando, né? Você vê nas redes aliás, sociais cozinhando demais! né? As pessoas fazendo comida, fazendo pão. Outro dia uma colega nossa aí que eu fiquei surpresa ela colocando que estava fazendo pão em casa. Eu nunca imaginei ela na cozinha. Então a gente está vendo que as pessoas estão dando valor para coisas pequenas do dia a dia, né? Por conta dessa quarentena, desse isolamento. E o mais interessante, né? O ser humano se isolou e o universo se limpou, a terra, os animais, né? É, Eles convivem muito bem com a gente, né? Eu vi um é. meme que o cachorrinho falou assim, nossa, agora é ele que não pode sair, o meu dono fugiu. Eu me distraí, meu dono fugiu. Não é? É. Você olha em plena Zona Norte, você olha o céu no entardecer, no amanhecer. Era uma visão que eu tenho 53 anos, eu nunca tinha visto em São Paulo. E a marginal livre, né, Sil? Eu adoro! Então, quando a gente fala de terapêuticas, a gente fala disso tudo. Das coisas que a gente deixa de viver enquanto ser humano nessa jornada da Terra que nós estamos aqui. Outro dia eu estava fazendo uma live de Reiki e aí eu pensei, né, a gente estava conversando com a Rita, que hoje nós espíritos que estamos aqui em terra, né, em carne e osso, a gente está embrionando uma nova terra. Você já parou para pensar nisso, Lu? Já, já. E tomara que essa terra seja muito melhor, né? É a nossa esperança, né? Terão seres humanos. Sempre. Se não fosse seres humanos, não estaríamos aqui, né? Mas é uma nova terra, é uma nova geração que vem aí, né? Sim. Então, quando a gente fala desses cuidados, né, a gente está falando de uma nova visão, né, na qual tudo é uma coisa só, tudo tem o mesmo objetivo. Né? Eu vejo algumas reportagens, os médicos cansados após cuidar de vários pacientes, após algumas cirurgias, né?
com o objetivo de levar uma melhora para aquele ser humano, né? Que ele nem conhece. Não, não conhece. Eu vejo, o que eu falei, né? A gente não vê o rosto dos pacientes, a gente não conhece, a gente acompanha a evolução e a gente torce para uma melhora de alguém que a gente nunca nem viu e nem vai ver. Verdade, verdade. Né? Então, isso é muito, isso dá uma satisfação muito grande. é o outro lado do vírus, né? É o outro lado do vírus. A gente não pode amaldiçoar esse vírus, essa doença, né? Eu vejo às vezes nas redes sociais as pessoas falando desse maldito vírus, que é uma praga, né? A gente tem que olhar para ele, como você falou, respeitando, né? E tentando tirar um aprendizado de tudo o que está acontecendo. Né? E tentarmos ser um ser humano um pouco melhor, com todas as nossas qualidades e defeitos, porque somos humanos, né? Mas tentar ser um pouco melhor. É isso. Eu acho que para essa live que a gente se propôs era isso, né? Era esse o nosso objetivo, né? De falar dessa terapêutica, falar da terapêutica de um modo geral, mas unificando tudo, né? Sim. Falamos um pouco da doença e do processo do adoecer. Né? E a terapêutica, que é essa parte de cuidar, eu acho que todos nós temos, Sil. Todos nós temos. Cada um de nós tem o seu jeito de cuidar. Né? Cuidar de nós mesmos, em primeiro lugar, né? Então, a gente tem que tentar cuidar da nossa parte mental, com pensamentos positivos, com alegria, tentar elevar a nossa vibração o mais alto possível, né? E cuidar do outro também. E todo mundo pode fazer isso, né? Porque quando você colocou a pandemia versus a terapêutica, qual é a nossa parte? Né? A nossa parte é cuidar. Todo mundo pode cuidar. A gente pode fazer um chá, fazer uma água com limão com própolis para aumentar a nossa vitamina C, a nossa imunidade, né? A gente pode fazer uma oração, cada um dentro da sua religião, pelo planeta, pelas pessoas, né? E isso daí é cuidar. Isso é ser terapeuta. E a gente pode olhar o outro, né? Olhar. Sim. Por exemplo, estou olhando você agora e estou vendo seus olhos bem emocionados. Isso é cuidar. Né? Às vezes... E é muito bom cuidar, né, Sil? É muito bom. Às vezes é um olhar, né, Lu? Um olhar, uma pessoa que você escuta, alguém que quer falar e você para ouvir, né? Isso é cuidar. Isso é cuidar. Então é isso, Lu. Muito obrigada. Foi linda. Adorei. Foi linda. Também adorei. Oi? Foi linda a nossa parceria. Adorei. Estava ansiosa, nervosa, com aquele friozinho na barriga. E é o frissão, né? Amei. Quero agradecer a todos, né, que nos acompanharam, né, Lu? Eu também. Eu quero agradecer a todos. Obrigado, pessoal. E é isso. Obrigada, gente. E a gente está aqui levando essas reflexões, né? Domingo tem mais. Bora, eu acompanho todos. Estou adorando isso. Beijo, meninas. Beijo. Tchau. Encerrar agora. Encerrar agora.